Fala, calculista, beleza? Ó, esse aqui é o maior erro que eu já vi acontecer nas modelagens por aí no CIP 3D. E se você está fazendo isso, você pode estar fazendo duas coisas: ou estar superdimensionando as suas obras, o que você vai gastar muito dinheiro para coisas que não são necessárias, ou pior que isso, você está subdimensionando as suas estruturas. Você está considerando que a força que vai atuar na sua estrutura é menor do que ela realmente vai. E isso pode ser um problemão. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e eu ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. Inclusive, esse galpão aqui, eu ensino ele completinho, o cálculo total dele, no primeiro link da descrição desse vídeo. Então, se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, clica aqui nesse primeiro link e vai saber tudinho sobre isso, tá? E aí, o que eu vou falar para você? Quando a gente vai descrever a disposição dos perfis, a gente sempre tem a opção de escolher se ele está na maior inércia, se ele está na menor inércia, se ele está inclinado, se ele não está inclinado. Só que tem um ponto mais importante ainda nesse quesito de descrever disposição. E o que acontece é que a gente pode escolher em qual ponto que a carga será aplicada nos nossos perfis. Então, quando a gente vai colocar um perfil aqui, esse U simples que está servindo como banzo dessa minha estrutura, a gente pode escolher, por exemplo, que a carga será aplicada aqui nesse nó da esquina do meu perfil, ou então nesse nó daqui, ou então o que muita gente faz é aplicar esse nó aqui. Por que a gente acaba aplicando esse nó? Porque nessa situação em específico o nosso 3D ficaria mais bonito. Afinal, se nós modelarmos tudo considerando o centroide e formos dar uma olhada no nosso 3D, ele fica meio errado, os perfis ficam passando um por dentro do outro, a nossa terça de cobertura fica passando aqui no meio do banzo e, na verdade, não é muito bem assim que acontece, não é mesmo? Preciso então mudar todas as disposições para o meu banzo ou para o meu 3D ficar mais bonito? Não. Muito pelo contrário, no modelo de cálculo você precisa colocar que as cargas são aplicadas no centroide. Afinal, toda a nossa teoria das estruturas passa por isso, salvo em algumas situações específicas. Nessa situação específica você vai utilizar, mas não cabe nesse caso aqui, tá bom? Então, olha o grande problema que acontece. Então, eu lancei aqui a minha estrutura, eu coloquei uma parte de uma estrutura, só que ela está toda modelada bonitinha. Então eu tenho as minhas terças de cobertura. Vou colocando aqui, ó. Tenho as minhas terças de cobertura, tenho as minhas correntes rígidas, tenho os meus frechais, tenho banzo, mão francesa, viga de travamento, tudo completinho, tá? O treliçado todo pensadinho e a minha estrutura ela está bem dimensionada. Tá? Coloquei aqui as cargas para você dar uma olhada. Coloquei carga de peso próprio de telha, coloquei sobrecarga normativa e coloquei carga de vento, que é comum para todas as coberturas. Pode ter uma alteraçãozinha assim, você vai usar painel solar, se não vai, umas variantes que não cabem nesse caso, tá? Mas olha aqui o que acontece. Coloquei a disposição dos meus banzos exatamente no centroide dele. Isso quer dizer que a gente está fazendo uma compressão centrada no nosso perfil. Não tem nenhuma excentricidade. E você pode ver aqui, ó, na aprovação dos meus elementos, que a gente está bem ali perto do limite. 96,83% de aprovação. Isso quer dizer que a nossa estrutura está bem eficiente. Ela está segura. Afinal, a gente conseguiu comparar com todas as resistências possíveis e ela está sendo suficiente para garantir não só a segurança, a estabilidade, como também os deslocamentos da minha estrutura. Tá? Mas, olha o que vai acontecer quando nós alterarmos a disposição desse perfil. Essa é uma estrutura simétrica, então só para comprovar isso, ó, a gente aplicou todas as cargas. Esse banzo aqui tá com esse pedaço de banzo está com 96,83% de aprovação e esse aqui do outro lado também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a disposição somente de um dos lados.
E aí você vai ver o que vai acontecer. Ao invés de colocar no centroide, eu vou colocar aqui em cima, como se o meu banzo ele estivesse tendo a carga aplicada aqui neste ponto, certo? Então ele aparece essa pontinha aqui, ó, essa pontinha aqui, e no 3D ele vai ficar um pouquinho diferente. Ele acaba ficando um pouco rebaixado. Então veja, aqui tem até um pedaço desse montante passando e esse aqui não. Então vou fazer ao contrário, vou fazer diferente. Vou fazer nesse ponto aqui, ó, que aí ele fica deslocado para cima. E quando ele fica deslocado para cima, a gente tem ele aqui, ó, mais bonito, né? Não tem uma interferência no nosso 3D. E aí o que que a gente vai fazer? A gente vai calcular novamente e vai comparar esses resultados. Quando a gente faz esse cálculo, olha o que que acontece. Aceitar, a gente passa a ter reprovações no nosso perfil. Mas você vai falar, ah, Felipe, mas vai estar sendo reprovado por pouco, não é mesmo? Não sei, vamos dar uma olhada. 1403%. Meu Deus, tem alguma coisa de errado. E realmente tem uma coisa de errado e eu vou mostrar para vocês. Se nós viermos aqui nas verificações do estado limite último e ver por que que ele está falhando, ele vai mostrar aqui para mim, ó, resistência à flexão no eixo Y, ou seja, resistência à flexão no eixo de menor inércia do meu perfil. Ponto muito importante. O que que a gente tem que pensar antes de verificar isso? Nas nossas treliças, a gente trabalha única e exclusivamente com esforços axiais. Portanto, não deveríamos ter momentos. Só que, olha o que está acontecendo aqui. Vou trazer um desenho aqui para o nosso vídeo. O que acontece aqui é o seguinte. Quando a gente tem... Deixa eu trazer isso aqui para o outro lado. Quando a gente tem o nosso perfil, esse aqui é exatamente o perfil que a gente está usando no CIP 3D e a gente está aplicando uma determinada carga. Por padrão, e o que nós deveríamos fazer, por teoria, é aplicar exatamente no nosso centroide todas as cargas. Como a gente trabalha com as nossas treliças somente submetidas a esforços axiais, a gente está tendo aqui tração e compressão, dependendo de cada uma das situações. Tá? Então, nesse caso, vamos pensar na compressão. Então, vamos voltar ao CIP 3D e eu vou analisar qual que é o esforço que está acontecendo. Aqui, ó, envoltória, somente nas barras selecionadas, eu quero ver esforço axial. Aqui, eu estou vendo que o esforço axial é de 5,585 toneladas de compressão. Tá? 5,585. Então, vou até escrever aqui. Ó. Vou escrever aqui 5,585 toneladas força de compressão. Então, vou colocar aqui. Então, esforço axial normal de 5,585 toneladas força. Só que no momento que a gente altera a disposição do nosso perfil lá no CIP 3D, o que que a gente está falando para ele? Aplique a força exatamente neste ponto que aparecem esses eixos locais. Nesse momento, ele está aplicando toda a compressão nesse ponto. E olha o que, que vai acontecer. Se aplicarmos essa compressão de 5,585 toneladas força numa distância de 30,11 milímetros do nosso centroide, a gente vai ter um momento fletor. E esse momento fletor vai ser igual a 5,585 tonelada força ou 5.585 kg força multiplicado por esse 30,11 milímetros, ou seja, 3,011 centímetros. Isso vai dar para a gente, vamos calcular aqui numa calculadora, 5.585 vezes 3,011. Vai dar 16.816,435. Vou até copiar ele inteiro aqui.
quilograma-força milímetro. Não é uma unidade que a gente tem bastante hábito de usar, mas a gente pode transformar isso aqui para tonelada força vezes metro. A gente pode calcular novamente 5,585 vezes 0,3011, que são 3 centímetros ali, aquele 30,11 milímetros. E aqui a gente vai ter 5,585 vezes 0,03011, 0,168 tonelada força vezes metro. Só que o nosso banzo ele não é pensado para resistir a esse momento. Então, o que acontece quando a gente não coloca o nosso perfil no centroide? A gente tem que fazer a verificação não só a compressão, de resistência à compressão, mas também de resistência à flexão. E mais que isso, resistência à flexocompressão, que os nossos perfis utilizados para os banzos não funcionam muito bem. Então, olha o que vai acontecer lá no CIP 3D. E é por isso que ele está dando uma resistência muito abaixo do que estava antes, que estava com uma aprovação de 96%. Agora ele está com uma aprovação de 1.403%. Então aqui, ó, quando tem a resistência ao momento fletor e esforço cortante combinados, a gente tem a nossa estrutura estourando. O que isso vai nos levar a ter? Um perfil extremamente superdimensionado. Tanto que se eu colocar aqui para a gente procurar um perfil que passe nessa situação, nenhum da lista quase vai funcionar. Veja que a gente vai ter o primeiro perfil que passa aqui, ó, um perfil U simples de 160 na chapa 6.30. E antes estava passando com perfil 140 na chapa 2.25. Então a gente tem uma diferença enorme do que a gente precisa de fato para a nossa estrutura. Tanto que esse 160 na chapa 6.30, vou desenhar ele aqui para a gente, ó. 160 na chapa 6.30. Esse é o perfil que ele está falando para a gente que precisa para conseguir aprovar naquela situação. E aí, eu posso até procurar aqui, ó, para a gente fazer uma comparação da área. Essa área aqui vai ter 1.255, vou anotar aqui. Texto. A área é igual a 1.255,5 milímetros quadrados. E essa área aqui de cima é 388,35. Então, essa aqui, 388,35. 388,4 milímetros quadrados. Então, veja, nesse caso aqui, fazendo uma razão dessas duas áreas, a gente tem que a área necessária para a gente vencer só fazendo a disposição errada dos nossos perfis vai ser 1.255 dividido por 388,4, que deu aqui para a gente 3,23. Então quer dizer que a gente precisa de uma área de 223% maior do que o necessário só por errar essa disposição. Então, tenha muito cuidado. Não altere a disposição dos nossos perfis de banzo quando você estiver calculando. Não é necessário. Pela teoria de Saint-Venant, toda a nossa seção transversal ela vai ser comprimida de forma igual a partir de uma determinada distância que essa força está sendo aplicada. Então, tá tudo bem se você mantiver a disposição do perfil no centroide. Então, tome cuidado. Coloque a disposição do perfil no centroide. Tá bom? Muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Vai ser um maior prazer te ajudar. Me segue nas redes sociais, tá aqui, @eng.felipetorinho. E se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dos meus cursos gratuitos, dos meus cursos pagos, tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.